Oi, pessoal da Escola Daniel Rebouças, tudo bem? Então, estamos aqui com o profissional Maurício Fernandes, técnico em assuntos educacionais do IFBA, mestrando em educação profissional e tecnológica. Também tem um projeto de xadrez no IFBA, o qual ele coordena, e ele vem aqui para nos instruir no tema Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação. Esse tema aqui será tratado para os professores da escola Daniel Rebouça, que será aqui um vídeo introdutório para a formação sobre, poderíamos dizer que novas formas de ensinar por meio das plataformas de aprendizagem. Então, Maurício Fernandes, tudo bem? Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bem? Saúdo também a todos os profissionais aí da Daniel Rebouças e vamos bater esse papo sobre TICs na educação. Maurício, o que seria tecnologia da informação e comunicação e quais são as repercussões dela, né, desse tema, né, na educação, né? E quais são os benefícios desse uso das tecnologias da informação eh, n- no ambiente escolar, em especial sendo usado pelos professores eh, focando na aprendizagem dos estudantes. Certo. Então, eu trouxe o material, né? Mas a gente vai conversando mais livremente sobre o tema, que é amplo. Existem vários estudos sobre as tecnologias da informação e da comunicação. E a gente está tratando especificamente dessas tecnologias no âmbito educacional, o que já marca uma diferença, já demarca, então, um campo específico, né, porque tecnologias da informação e comunicação, elas estão não apenas no âmbito educacional, né, elas estão aí no âmbito científico, no âmbito industrial, no âmbito das empresas, no dia a dia de uso por parte das pessoas, para a comunicação, enfim, para os relacionamentos, para as interações diárias. Então, a proposta hoje é trazer um pouco essa introdução do que seria essa TIC, né? Se fala tanto e que costuma ser, ora tratada como a resolução de todos os problemas, ora tratada como um desafio também, principalmente em se falando, em se tratando da escola pública brasileira, que tem todo um percurso, todo um histórico aí de problemas, né, relacionados à infraestrutura, à formação, mas que também tem uma potencialidade guardada aí, e as tecnologias da informação e da comunicação podem colaborar, inclusive, nessa reestruturação dos processos de ensino-aprendizagem como um todo, né? Educação de forma geral e de ensino-aprendizagem mais especificamente. Então, eu vou pedir ao Wagner que passe, por favor, o slide. Então, o material trazido ele tem basicamente esses quatro eixos, né, de conceito, contexto, o desenvolvimento, as características e as possibilidades e desafios das TIC. Né? Vocês que estão assistindo aí agora, principalmente para o pessoal da Escola Daniel Rebouças, né, mas, enfim, o vídeo possivelmente fique aí gravado no canal, mas especificamente para esse público, eu queria tratar especificamente sobre algumas formas de se integrar essas tecnologias de informação e comunicação ao ambiente escolar, né? E em se tratando dos processos formativos dos alunos, né? E aí desde ensino infantil, fundamental, ensino médio, superior, né? A gente tem usos diferentes para essas tecnologias, né? E no final o diferencial vai se dar justamente no modo como essas tecnologias são usadas, né? Não é nem você pode utilizar o mesmo dispositivo, o mesmo recurso educacional
mas de maneiras diferentes, de acordo com o público que você quer atender, né, de acordo com o tempo disponível para você atender esse público, de acordo com a infraestrutura necessária, né, de acordo com os objetivos de aprendizagem que você quer, com os quais você quer trabalhar, certo? Então, basicamente, a minha fala vai nesse sentido, né? O conceito, como a gente trouxe, eu peço ao Wagner que ele passe, por favor. Eu vou trazer um pouco historicamente, né, para que a gente situe essa tecnologia da informação no contexto das revoluções científicas, né? Se nós formos buscar essas referências sobre essas revoluções, a gente vai encontrar lá na Inglaterra, no século XVIII, né, mais ou menos ali por volta de 1750, a primeira revolução industrial, né, que vai inovar no sentido de introduzir novos elementos nos processos de produção. E aí a gente vai tratar principalmente de uma produção mais voltada para a questão fabril mesmo, né, para a questão de produção de mercadorias, mas é um período de transição entre a manufatura, quer dizer, os objetos feitos manualmente, para a maquinofatura, que são os objetos, que assim, a técnica de se produzir objetos e procedimentos já com a introdução das máquinas, né? Claro que são máquinas, aí a gente está falando do século XVIII, ainda em processo de desenvolvimento, né? Então, isso dura aí por volta até o meados do século XIX, 1840, 1850, mais ou menos, quando vem a segunda Revolução Industrial, e aí a gente vai ter um boom aí na parte, né, de transportes, as ferrovias vão, né, tomar conta aí do processo de transporte no mundo como um todo, e isso vai desembocar numa terceira Revolução Industrial, mais à frente já no século XX, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1945, que aí sim, já com a introdução da indústria de química, a indústria do petróleo, né? Os processos, a revolução em relação aos aparelhos elétricos, né? Aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Os dois. E já se fala, inclusive, numa quarta revolução industrial que começou aqui no século XXI, já próximo de nós, né? Nós somos contemporâneos, então, dessa revolução, que é essa revolução cibernética, essa revolução da internet, né? Essa transformação mais complexa da realidade. Então, é bom a gente ter esse panorama geral, porque a gente está inserido nesse contexto, né, de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, a gente não pode descontextualizar, tratar apenas como tecnologias da informação e da comunicação, sem ter esse panorama histórico de como é que a gente chegou até aqui, né? Então, basicamente, é fruto de todo esse desenvolvimento, né, de toda essa transformação, de todo esse aperfeiçoamento da técnica. E hoje a gente vê aí, né, a internet está aí, todos os instrumentos, todos os procedimentos estão no nível em que estão por conta dessas técnicas que foram aprimoradas com o passar do tempo. Certo? Wagner, por favor. Então, algumas características aí das TIC, né? Para que já eu trago algumas conceituações de TIC tiradas de alguns trabalhos acadêmicos para que a gente entenda melhor, né, o que é essa TIC. Mas aí eu cito algumas das características das tecnologias da informação e da comunicação, né? Que a primeira delas é uma possibilidade de interação. Nós temos uma possibilidade, então, de contato, né, entre as pessoas. Esse contato ele pode se dar de forma remota, né, que é mais uma das características das TIC. É uma diversificação dos canais de comunicação, então você não tem só um. Hoje existem centenas, milhares de canais de comunicação, né, para você estabelecer, então, esse canal de mensagem com seus grupos de trabalho, sua família, seus amigos, né,
seus grupos de contato. O armazenamento de informações, que hoje cumpre um papel muito importante também, desempenha um papel bastante importante, né? Porque hoje tudo que se faz é informação, né? Então hoje se fala informação nas nuvens, né? Você guarda os arquivos não mais apenas no seu computador, no seu pendrive, ou no CD, né? Hoje existe é como se fosse uma entidade que paira sobre nossas cabeças, que é a nuvem, né? Cloud, né? Que se chama. Então você pode armazenar informações nesses dispositivos, nesses canais. E o feedback, né, que nada mais é do que essa troca, né, dos sujeitos ali que estão atuando nesses canais de comunicação, né, e ele tem um retorno no tempo hábil em relação às atividades feitas, em relação aos trabalhos cumpridos, em relação, enfim, a esse tipo de relação que é estabelecido nas tecnologias de informação e comunicação. Por favor. Então, o que é tecnologia? Primeiro, tratando o que é tecnologia, não vou me deter muito nesse aspecto, mas só para a gente entender o que é que seria essa tecnologia. Eu trago 4 aspectos aqui, né, que Silva pontua estudando o filósofo, né, brasileiro Vieira Pinto, né, Álvaro Vieira Pinto, e Álvaro Vieira Pinto, na verdade, ele vai dizer que a tecnologia, ele vai dividir e abordar ela a partir de 4 eixos, né? Que é a tecnologia como epistemologia da técnica. O que seria isso? Né? É um nome meio complicado para dizer assim, olha, tecnologia é algo que estuda a técnica. Né? Ele vai dizer assim. É claro, aí ele vai desenvolver essas ideias, mas trocando em miúdos, né? Essa tecnologia como epistemologia da técnica quer dizer isso. Assim como a matemática está para os números, quer dizer, a matemática estuda os números e as relações entre os números, o português está para, né, as letras e as relações de sintaxe, de semântica, de gramática, enfim. Assim, a tecnologia estaria para a técnica, ou seja, a tecnologia estudaria a técnica, seria a ciência que estudaria a técnica. Né? O outro eixo que Álvaro Pinto diz é que a tecnologia é a própria técnica, que essa segunda visão é a mais difundida no senso comum. Né? A gente vê muito as pessoas se referindo à tecnologia como se ela fosse a técnica, mas existem diferenças que aqui não cabe a gente abordar, porque já enveredaríamos por uma seara aí que levaria tempo, mas é só para a gente entender que normalmente as pessoas também confundem tecnologia como técnica, mas existem campos aí que separam esses termos e esses conceitos. Certo? Um terceiro eixo é tecnologia como conjunto de todas as técnicas. Né? Então, tudo que é técnica, quer dizer, se existe uma técnica de impressão, por exemplo, se existe uma técnica de fabricação de um objeto, se existe uma técnica de produção de determinadas manufaturas ou maquinofaturas, tudo isso é tecnologia, nessa terceira visão. Né? Então, seria esse conjunto de todas as técnicas existentes produzidas e disseminadas pelo homem. Certo? E o último eixo é a tecnologia como ideologização da técnica. Né? O nomezinho travou, um trava-língua ali. Né? Tecnologia como ideologização da tecnologia. Que é nada mais, nada menos do que uma espécie de mito criado em volta do termo tecnologia. Trocando em miúdo, seria isso. Certo? Então, são esses 4 eixos que abordam, de maneira geral, na obra de Vieira Pinto, né, o que é tecnologia. Né? Então, ele tem o conceito de tecnologia, é um livro de Álvaro Vieira Pinto, indicação, inclusive, para vocês verem e se ambientarem nesse tema, né, nessa temática. Então, fica aí como uma referência. Né? O conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto. Por favor, vai. Então, aí adentrando mais especificamente no que é uma tecnologia da informação e comunicação, eu trago duas referências, né, 2 conceituações para a gente entender de forma geral, né?
Para Damásio é uma confluência, ou seja, uma convergência, né, uma reunião de tecnologias, notadamente dos meios computacionais e de projeção midiática. Né? E Rodrigues vai dizer, então, que podem ser definidas como conjunto total de tecnologias que permitem a produção, o acesso e a propagação de informações, assim como tecnologias que permitem a comunicação entre pessoas. Quer dizer, Rodrigues ele expande, né, aquela concepção lá apresentada por Damasio. Então, seria esse conjunto de tecnologias que permitem essa produção, acesso à comunicação entre as pessoas, o que Rodrigues afirma ser a TIC. Né? Existem algumas diferenças conceituais, a gente não vai encontrar uma unanimidade assim, em relação a esse conceito. O que eu estou apresentando aqui, né, o que eu estou tentando passar aqui para vocês, tentando bater esse papo, dialogar, é sobre algumas visões que são apresentadas, né, por esses autores e outros, mas que não se fecha. As tecnologias têm, inclusive, essa característica de mutação muito rápida. Né? Hoje a gente tem uma interface, um dispositivo, e amanhã a gente já tem um outro que atualiza esse e já, né, coloca novas possibilidades, novos desafios. É muito rápido, então é uma outra característica essa mudança muito rápida, né, em relação às tecnologias. Wagner. Então, eu trouxe alguns exemplos do que poderiam ser TICs. Esse rol aí é só exemplificativo, não é taxativo, não são só esses. Aqui existem 15 exemplos, mas a gente pode encontrar muitos outros. Né? Então, por exemplo, né, o celular, que hoje a gente vai ver, inclusive, mais à frente, alguns dados estatísticos sobre a utilização de alguns recursos, e aí a gente vai ver que o celular ele ocupa a primeira posição em relação aos dispositivos que as pessoas têm no Brasil hoje. Né? O tablet, o computador, a televisão, YouTube, câmera fotográfica, e-mail, serviços de streaming, Wi-Fi, internet, Bluetooth, pendrives, Wikipedia, né, sites e vários outros. Aqui existe, que são só alguns para a gente perceber que existe uma variedade enorme de possibilidades, né, em relação às TICs. A gente percebe aqui por essa lista que não são só dispositivos, equipamentos, né, mas, por exemplo, interfaces, são canais, né, são plataformas, né, que podem ajudar na mediação aí, entre pessoas em relação à comunicação e à informação. Claro, a gente está tratando aqui especificamente do uso desses elementos aqui, dessas potencialidades na educação. E como é que isso vai se integrar, né? Isso aí mais à frente eu vou comentar um pouco. Por favor. Né? Então aqui eu trouxe alguns dados bem geral para que a gente tenha pelo menos uma ideia de como é que essas TICs, né, e a internet, e alguns dispositivos são utilizados e em que escala. Né? Aqui a gente tem a quantidade de domicílios no Brasil em que havia internet, né, por situação de domicílio. Essa é uma pesquisa de 2018, realizada pelo IBGE, que é a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é uma pesquisa que capta várias informações socioeconômicas, né, informações sobre infraestrutura das moradias, enfim. E essa pesquisa ela dá um panorama geral de como é que estão as tecnologias também. Né? Elas não captam apenas só outras informações como remuneração, como quantidade de pessoas que moram na casa, mas os recursos que elas utilizam. E aí, para a gente ter uma ideia, né, no Brasil, 109% que têm acesso à internet. Quer dizer, cada 10 pessoas no Brasil tem acesso à internet. Para a gente ter uma dimensão da importância desse recurso hoje em dia, quase nada hoje é realizado sem acesso à internet. Então, a gente pode já ter esse parâmetro aí a partir desse dado. A grande maioria, logicamente, na área urbana, né, 83%.
das pessoas na área urbana tem acesso à internet e pouco menos da metade na área rural tem internet. Então, quase metade das pessoas que moram na internet hoje também tem acesso à internet. Claro, aí na região sudeste, né, a região sudeste lidera o acesso à internet no Brasil, seguido aí de sul, centro-oeste, norte e o nordeste. Nós, infelizmente, estamos aí na colocação, né? Mas, assim, é um quadro que ele vai se atualizando sempre, porque essa pesquisa é de 2018, de 2 anos para cá, muita coisa deve ter mudado, mas o quadro geral é esse. Aqui no Nordeste nós temos um pouco menos, né, de pessoas com acesso à internet comparado às outras regiões do país. Por favor, Wagner. Legal. Essa distribuição dos domicílios em que não havia utilização da internet, né, por motivo da não utilização. Aí existem alguns motivos da não utilização, né? Na área urbana, 39% das pessoas, quase 40%, por falta de interesse em acessar o serviço serviço de acesso caro, né? Elas consideram caro, 25% dessas pessoas consideram acesso caro, 26% das pessoas não sabiam usar a internet, né? Dos moradores, né? No caso, do total de moradores, 26% na área urbana não sabia usar a internet. E aí as outras faixas, aí só para a gente ter o comparativo, né? Mas que a grande maioria é por falta de interesse mesmo, não acessaram porque não tinham interesse em acessar, apesar de terem possivelmente o acesso, mas não tinham interesse. Sim, Wagner? Esse ficou um pouquinho... Pode passar, Wagner? Esse aí. Os domicílios com televisão, que também é outra tecnologia da informação e da comunicação, importante, né? E na grande maioria dos lares brasileiros, né, ocupa uma posição importante aí, que também é um veículo de transmissão de informação, né, e é um veículo de comunicação também, né? Então, a gente tem aí nas regiões sul e sudeste como via de regra, né? Centro-oeste lidera a pesquisa aí, não é? Agora, assim, em relação a televisões de tela fina, né? Ele chama aí somente de tela fina e tela de tubo, que são aquelas televisões antigas, né? E hoje em dia elas estão sendo substituídas pelas telas LED, aquelas de plasma, enfim, aquelas mais sofisticadas, né? Mas a região centro-oeste e a região sudeste e sul ali são as líderes na quantidade de televisões por domicílio, né? E nós, no Nordeste, mais uma vez, também em relação à televisão, ficamos um pouco atrás em relação às outras regiões. Por favor, Wagner. Aqui eu trago alguns elementos também da LDB para que a gente correlacione, né, essas TICs e a educação, que é o objeto, digamos assim, desse diálogo que a gente está fazendo, né? Então, existem princípios que são preconizados, né, que são, enfim, defendidos, e entre eles eu destaquei alguns que podem ter relação com essa multiplicação de tecnologias e do uso delas no ambiente escolar, né? Aí está a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse é o inciso 2 do artigo 3º, né, da Lei de Diretrizes e Bases, que talvez seja a lei maior da nossa educação, né? É a lei que traduz o espírito da educação brasileira assim, de uma forma bastante marcante, porque até pelo histórico, né, o histórico de aprovação da LDB, né, logo um pouco após a nossa Constituição de 1988. Então, ali estão preconizadas algumas ideias que são muito importantes em relação ao desenvolvimento da educação. O inciso 3 traz o pluralismo de ideias de concepções pedagógicas, né? O inciso 10, a valorização da experiência extraescolar,
que tem uma íntima relação com as tecnologias da informação e comunicação, porque a gente, né, nós da área educacional temos que lidar com esse sujeito que vem com essa experiência extraescolar e notadamente essa experiência com as tecnologias da informação e da comunicação, os chamados nativos digitais que estão aí, né, que já nascem, né, com essas tecnologias da informação na ponta da língua ou na ponta dos dedos, né? E nós, como turistas digitais, né? Eu ouvi essa metáfora num programa da TV Cultura, acredito que foi, em que um professor fala dessa metáfora, né? Do nativo digital e nós, um pouco mais como turistas digitais, né? Quer dizer, nós aprendemos muito mais com os nossos estudantes e as nossas estudantes do que muitas vezes nós passamos para eles, né? Que é desafiador. Então, o trabalho pedagógico na escola, ele está com mais esse desafio, né, de incorporar essas tecnologias, né, por conta, primeiro, dessa variedade, né, dessa coisa gigantesca, quantidade gigantesca de informação que a gente tem hoje. Como é que a gente vai filtrar toda essa informação, né? O que é que a gente considera válido, o que é que a gente descarta, como é que a gente vai trabalhar em relação ao uso disso na sala de aula, sendo que nós temos que demarcar também alguns espaços, né, das tecnologias da educação para que não seja um uso também banal, para que a gente não apenas ligue os dispositivos na sala e diga que está fazendo a educação, né, que está utilizando o TIC. Tá, nós estamos utilizando, mas nós estamos alcançando os objetivos de aprendizagem, nós estamos conversando com o projeto político-pedagógico da escola, né, nós estamos conversando com a comunidade do entorno, nós estamos... Enfim, são várias questões. Então, quando a gente tem esse cuidado de fazer essa articulação, né, da tecnologia da informação com a proposta pedagógica, com a formação dos professores, né, dialogar com essa linguagem que os estudantes estão trazendo já de uma experiência extraescolar, aí sim nós podemos dizer que nós estamos, então, preocupados com um projeto de educação mais cuidadoso, né, mais, enfim, que tem uma relação um pouco mais antenada com essas mudanças e com essas, enfim, com essas transformações que estão acontecendo hoje. E é interessante, né, Wagner, quer comentar? sim, sim, e é interessante quando você fala sobre essa relação, né, nativo e turista, né, assim, eu tiro eu como um exemplo quando estou em uma plataforma como um Zoom, ah, como um jovem estudante e lá no decorrer do contato, da instrução, né, do conteúdo para esse jovem estudante, ele vem me ensinar a mexer no Zoom, né? No Zoom. Então, eu tô com 37 anos, não tô tão velho assim, mas é interessante como isso realmente casa com esse diálogo, né, do conceitual casa com a realidade, né? E aí eu me ponho como exemplo, né, aí, né? Eu como um turista, em especial no momento de pandemia, onde não tem mais contato com o ambiente escolar, em especial na sala, com os estudantes, e agora, por causa do Covid-19, por causa da pandemia, nós somos chamados a entrar mais e mais com as TICs, né? Assim, e digo por mim que agora acredito que não estou sendo tanto turista por causa desse jovem, que agora eu vejo que ele também tem autonomia. Não que eu não vi, eu não via o jovem estudante como autônomo no da sua aprendizagem. Mas agora na prática eu vejo isso porque eu vejo que realmente, de fato, com as TICs, é, pode haver essa relação de interdependência, em especial na comunicação, né? O que você bem mencionou aí na leitura da LDB, né? Quando conceitua o que é TIC, né? Que é comunicação, né? Não só isso, né? Como você falou. E é importante a gente perceber, você tocou num ponto importante, porque nós estamos passando, né, nessa situação atípica, né, da pandemia,
E neste ano foi muito sintomática essa relação que nós tentamos estabelecer com as tecnologias, porque nós nos vimos agora na necessidade de aderir, né, ou de aperfeiçoar conhecimentos que nós já tínhamos em relação às tecnologias, e essa situação atual ela veio para nos desafiar mais ainda, né, porque nós estamos vendo os processos aí de educação com os problemas todos que existem, né, que muitas escolas ainda não voltaram, nós estamos ainda em situação bastante delicada em relação a isso, e as tecnologias aí, algumas outras instituições utilizando as tecnologias também para sanar um pouco essa distância, né, da instituição para com as famílias dos educandos. Então isso tudo nos faz refletir, né, sobre o papel das tecnologias, principalmente nesse período de pandemia que veio realmente para nos forçar a refletir, né, sobre essa realidade. Então, no artigo 32, né, aí fala especificamente sobre o ensino fundamental, que é aí o objeto, a etapa, digamos assim, né, de ensino que da Daniel Rebouças, né, é objeto de trabalho lá de vocês. Aí a LDB coloca que ele terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, aí eu destaquei o inciso 2, né, que é a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, aí também a LDB preconizando como o objetivo da formação básica mediante essa compreensão, né, inclusive com a utilização da tecnologia. Por favor, aí. Então, algumas possibilidades e desafios que eu trouxe aqui. Como é um vídeo introdutório, né, então provavelmente a gente tenha a oportunidade de conversar mais depois sobre isso, claro que, né, em outros tempos, em outros espaços, em outras oportunidades, mas eu trouxe algumas possibilidades e desafios aqui que as TICs nos fazem refletir sobre, né? Então, o estímulo à autonomia e protagonismo dos e das estudantes, né, que é algo que está no centro aí da reflexão, uma das coisas que está no centro da reflexão sobre tecnologias da informação e comunicação, né? Então, todo o trabalho pedagógico pode ser mobilizado a partir desse elemento, de estimular essa autonomia, esse protagonismo, utilizando a TIC. Como é que você vai engajar, por exemplo, como é que você vai fazer com que uma ferramenta que o estudante já use, como uma rede social, como é que ela tem um valor educativo? Como é que você pode, por exemplo, ensinar aspectos éticos a partir de como é que esse estudante transita nas redes sociais, né? Então, ensinar valores, né? Ensinar, enfim, outros elementos aí a partir do que o estudante já conhece, que converse com aquilo que a gente falou sobre a experiência extraescolar dos estudantes, que é um dos princípios da LDB, que a LDB traz lá no seu artigo 3º, né? Então, essa necessidade também de formação continuada. E aqui eu trago essa sugestão, digamos assim, não sei se seria uma sugestão, para que os próprios docentes e funcionários, né, técnicos administrativos e a gestão da escola, né, aí falando diretamente com o pessoal da Daniel Rebouças, mas a quem mais estiver vendo o vídeo, né, que organizem momentos, né, e pensem em momentos de formação conjuntos, né, que vocês se reúnam para discutir a informação, né, que conversem com o projeto político-pedagógico da instituição, né, pegar lá quais são os objetivos, qual é a missão dessa instituição e como é que essa missão pode estar sendo abordada, trabalhada com a ajuda das tecnologias da informação, né? Então, essas reuniões periódicas podem ajudar nos momentos lá de atividade complementar, né, nos ACs de vocês, enfim, nas reuniões diárias. Então, isso tudo pode estar sendo abordado, né? A necessidade de investimento em políticas públicas de aquisição de equipamentos e capacitação.
uma visão macro do processo, né? E entra a questão da gestão política dos recursos, mas é algo que também é muito importante, porque não adianta nós almejarmos ter uma educação de qualidade se não temos as condições necessárias para levar a cabo essa educação. Né? E aí perpassa, para além da formação que nós falamos, pela aquisição de equipamentos, pela adequação da infraestrutura física da escola, né? Por atividades de formação junto também aos estudantes, né? Saber localizar esse estudante nesse contexto geral, né? Conscientizando ele do uso de tecnologias, né? Então, isso é muito importante. E o acompanhamento sistemático por parte da gestão da instituição escolar, né, que aí é um trabalho mais de avaliação também dos processos que estão sendo desenvolvidos, ver quais são as lacunas, né, onde é que a gestão pode atuar, onde é que a gestão pode ligar os docentes, os técnicos administrativos, enfim, os estudantes a dialogarem sobre isso, né, criar oportunidades de espaços, né, de diálogo, eventos, né, palestras, seminários, participar em congressos, né, estudar, né, pegar materiais mesmo, né, da academia, que tem vários aí, sobre as tecnologias educacionais, tecnologias da informação e comunicação, e tentar uma formação continuada de fato, né, que isso faz uma enorme diferença em relação quando se fala em formação mesmo, formação para uma cidadania, uma formação integral, uma formação humana mais preocupada com esses aspectos aí. Wagner? E assim, aproveitando o ensejo, né, assim, na sua fala, e quando a gente fala sobre formação especial para o ensino fundamental 1, para que eles tenham uma metodologia mais ativa, no ensino mais ativo, como você mesmo falou aí, né, que seja protagonizador. A gente pensa também no IFBA e como e eu me encanto muito como é que vocês do IFBA trabalham essa relação entre tecnologia e conteúdo, né? Quando você se propõe a, a capacitar não só o professor, mas estudante para utilizar o conteúdo e transformar num jogo digital. Um jogo digital pode ser um jogo digital simples, de um conteúdo de uma disciplina, de um conteúdo de um tema transversal, em síntese, né? Assim, aí, né, você abre várias portas várias portas, né, de possibilidade de como nós podemos focar na autonomia do estudante, como em especial como ele pode trabalhar essa autonomia na aprendizagem dele. Ou seja, né, assim, esse conteúdo que ele aprende, esse direcionamento do professor que ele tem acesso vai se tornar algo significativo na vida dele por meio da comunicação, que são as TICs, né? Realmente esse assunto ele realmente gera, né, essas possibilidades de trabalhar realmente a autonomia. Então, Isso conversa bastante com as metodologias, não é? Porque com métodos de ensino, com a didática de forma geral. Claro, aí daria pano para manga para. Como é um vídeo introdutório, talvez não caiba a gente se ater muito a essa questão, mas passando de forma geral, como você falou, não é? E aí pode ser tema de uma outra oportunidade a gente dialogar sobre isso, de algumas formas de você estimular metodologias ativas, metodologias sala de aula invertida, seminários, enfim, gamificação que está aí, né, em relação a isso. Então, lá no IFBA tem, realmente, você falou, me fez lembrar, e aí lá no IFBA tem muito essa questão de protagonizar o estudante, né? Os estudantes participam de projetos de iniciação científica, né? Projetos culturais, eventos. Eles pegam mesmo, põem a mão na massa, né? Isso que hoje se chama de cultura maker, né? De aprender fazendo, o learn by doing, né? Que se chama hoje.
que é o aprender fazendo. Então, todo esse conjunto de técnicas, de metodologias, né, e que comumente é tratado como didática também, tem uma relação íntima com as tecnologias hoje. Como é que você vai integrar, articular isso, né, no ambiente escolar, é que é a questão. Como o docente, como a equipe gestora, como os técnicos administrativos encaram isso com a proposta pedagógica da instituição escolar, né? Então, unir a filosofia que fundamenta ali, que dá base aos processos educativos na instituição, às experiências dos estudantes, né? Tentar também dar uma certa autonomia a que eles utilizem essas tecnologias de forma, claro, de forma pertinente, né? De forma adequada. Sempre com a supervisão, sempre com o estímulo adequado, na hora adequada, no momento adequado, né? E acredito que seja isso. Aí tem algumas referências que eu coloquei, mas que fundamentaram a busca, né, a pesquisa. E aí vocês podem pesquisar depois também a LDB, as pesquisas do IBGE, e tem outra de referências aí. E acredito que é isso. Agradeço aí pela oportunidade e numa próxima talvez a gente converse sobre outros temas que são transversais a esse, né? Que, enfim, que podem estar dialogando com esse tema. Muito obrigado, Maurício Fernandes, que como mencionei no começo, né, do vídeo, da capacitação para os professores da Escola Daniel Rebouça. Maurício é técnico, repetindo de novo, né, em assuntos educacionais, mestrando em educação profissional e tecnologia. Tem um projeto de xadrez também no IFBA, em Ilhéus, e fica a proposta aí para os professores da Escola Daniel Rebouças a comentar aí no YouTube, onde será transferido, né, o vídeo. Ah, e também aqui fica já um convite para o Maurício Fernandes falar sobre formas de metodologias, né, assim, no uso das TICs, né, assim, será, acredito, muito proveitoso para nós professores, em especial que trabalha com ensino fundamental né? Que estão com as crianças, né? Assim. Então, muito obrigado, Maurício Fernandes, pelos ensinamentos e pelo, né, o trabalho com o conceito, né? Tecnologia da informação e comunicação na educação. Obrigado.